Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 das revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 2, que tem como título Deus, o primeiro evangelista. E nós temos aí como texto áureo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. A nossa verdade prática aí diz: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. Então, nessa lição, nós vamos procurar desenvolver a teologia que diz para nós que Deus foi o primeiro evangelista, ou seja, Deus sempre introduziu na mente humana a ideia da evangelização. Então, o primeiro homem pecou, Deus criou então um plano de redenção deste homem, e dentro desse plano existe aí a evangelização, que é o quê? Passar exatamente a mensagem desse plano de Deus a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as etnias. Então todas as criaturas deveriam ouvir então a transmissão desse plano para que pudessem ser salvos. Então Deus já começa lá no Jardim do Éden, introduzindo essa ideia, quando o homem peca, e ele diz que da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Isso aí já é a pregação do Evangelho. Então Deus já começa lá no primeiro homem, transmitindo então a palavra de Deus, a ideia da redenção humana. Olha só. E a partir daí, todos os homens que nascem vão escutar sobre este plano de redenção, que haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, que tiraria a doença, a enfermidade, que venceria a morte. Então essa ideia vai sendo passada de geração em geração. A pregação do Evangelho, ela não era claríssima como hoje, porque hoje nós pregamos o que já aconteceu. Jesus já morreu na cruz, ressuscitou, está vivo. Então nós pregamos um Evangelho da graça de Deus, falando de uma coisa que já aconteceu. E naquela época se pregava a respeito da vinda de um Redentor, como Jó já fala, né? O primeiro livro da Bíblia que se acredita que foi escrito foi Jó, e já está escrito lá. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha aí, a figura aí do Redentor já está aí, a figura de Jesus Cristo já está aí. Não é claramente dito, mas já está aí. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, Deus já fala do Redentor. Então, desde o primeiro homem Deus fala, desde o primeiro livro escrito já fala. Então, existe a pregação do Evangelho desde que o homem pecou. Então, assim como houve o erro, houve agora o conserto para esse erro. E Deus revela isso aí, a partir do primeiro homem, que vai passando de geração em geração, contando a mesma história, e também a partir do primeiro livro da Bíblia, que vai passando de geração em geração, que as pessoas vão lendo e vão, aí a ideia da redenção de um Salvador vai sendo passada por Deus. Vamos ver então a leitura bíblica em classe. Está em Gênesis 12, de 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos, através do livro de Atos, nós sabemos que Deus chamou Abrão, lá ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Sabemos que o pai de Abrão, ele sai com Abraão, com a sua família, juntos. Era para Abrão sair sozinho, mas o seu pai é autoridade sobre o seu filho, e seu pai sai junto com ele. Seu pai acha uma boa ideia sair dali, apesar do pai de Abraão ser idólatra. A família de Abraão era idólatra. Nós acreditamos que Abraão não era idólatra. Veja que a mensagem era passada de pai para filho. Noé estava vivo ainda, e essa mensagem era passada, a mensagem da salvação de Deus através do dilúvio. Deus era conhecido, então quem queria seguir, o seguia. Então nós cremos que Abraão seguia. O pai de Abraão não. Mas, então, o pai de Abraão sai com Abraão e vão para a cidade de Harã. Ali eles vão ficar até o pai de Abraão morrer. Não era Abraão ainda, era Abrão. Então o pai de Abraão morre, e Abraão agora vai ouvir de Deus novamente a chamada de Deus. E ele sai dali, mas ele tem pessoas com ele. Ele não pode abandonar o seu sobrinho, abandonar todos. Então ele sai com todos e vai penetrar na terra que Deus disse para ele penetrar, que é Canaã. Ali, a primeira coisa que ele faz é um altar a Deus. Abraão era um homem de altar, era um homem de adoração. E ele vai demarcar essa terra. Aquele primeiro altar já é uma demarcação. Isso aqui é meu, Deus me disse que é meu. Quando ele sai dali e vai para Betel, novamente ele faz outro altar. Ele está demarcando, está dizendo: isso aqui é meu, Deus me deu. E como é que ele marca? Com um altar de adoração. Olha só, é coisa impressionante, Abraão. A fé de Abraão é maravilhosa. Ele crê em Deus e ele persegue essa promessa que Deus lhe deu. E ele vai se acomodando então a essa nova vida, sempre fazendo altares de adoração a Deus, sempre demarcando aquilo que Deus dá para ele. Nessa lição nós vamos ver as seguintes partes. A primeira parte, a chamada de Abraão. Nós vamos ver tópico 1, Abrão, o caldeu. Tópico 2, Abrão, o evangelizado. Tópico 3, o evangelista Abraão. Na parte 2 nós temos a palavra de Deus é evangélica. No tópico 1 nós temos a lei de Moisés é evangélica. No tópico 2 nós temos a história de Israel é evangélica. No tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Na parte 3 nós vamos ver executando o trabalho de Deus. No tópico 1, Israel e a evangelização mundial. No tópico 2, a missão intransferível da igreja. Vamos ver então a introdução que diz: enfocaremos na lição de hoje a experiência do patriarca Abraão, que ouviu do próprio Deus um anúncio do Evangelho. A partir daquele momento, caberia aos descendentes do patriarca, por meio de Isaac e de Jacó, preparar o mundo para a chegada do Messias. Vê-se, pois, que Deus se compraz em anunciar as boas novas à humanidade caída e carente de sua graça.
A chamada de Abraão evidencia-nos que a Bíblia é um livro evangélico, com uma missão claramente evangélica. De Gênesis a Apocalipse, Deus proclama, quer pessoalmente, quer através de seus profetas e apóstolos, a salvação a todos os povos da terra. Por conseguinte, a exemplo do Senhor dos céus e da terra, proclamemos com zelo o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós chegamos à conclusão, estudando a Bíblia, que a Bíblia é um livro evangélico. Por que isso? Porque a Bíblia toda foi escrita para mostrar o Redentor, para mostrar Jesus Cristo, dando a vida por nós, morrendo em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, e ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás. Então, toda a Bíblia foi escrita para isso, para mostrar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. É o único caminho que nos conduz a Deus. É o único Senhor e Salvador. Então, toda a Bíblia é evangélica, porque ela procura mostrar exatamente o plano de redenção de Deus, o plano de salvação de Deus, que Ele elaborou. Deus projetou então a nossa salvação. Ele criou o plano de redenção. Agora é preciso executar esse plano. E Jesus vem então para executar esse plano. O plano era que na terra nascesse um homem que nunca pecou, que ele pegasse o pecado de todos sobre ele, todas as maldições, tudo de ruim desse homem, pegasse sobre ele, e ele desse a vida em lugar de todos. Esse era o plano de redenção. Então Jesus veio executar esse plano. Ele nasceu na terra como um homem, nunca pecou, pegou os nossos pecados, doença, enfermidade, tudo de ruim, maldições, tudo sobre ele, e ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele foi para onde nós deveríamos ir, para o inferno. Mas foi declarado justo. Então, ali ele é declarado justo e ele é ressuscitado. Ele ressuscita para a vida eterna, ele vence a morte, o pecado, o inferno, Satanás, e ele ressuscita. E ele diz a ele, todo poder me é dado no céu e na terra. Então ele agora é a autoridade máxima. E ele agora está à direita do Pai, onde intercede por nós. Então essa é a mensagem do Evangelho. Jesus executou a mensagem, fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Não precisa nunca mais de outro sacrifício. Não existe sacrifício melhor do que esse. Ele ofereceu sua própria vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez um sacrifício único e eterno. Então veja só, esse é o Evangelho que Jesus executou. Agora o Espírito Santo vem para convencer o homem, para revelar ao homem este Evangelho, para que o homem seja salvo. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à nossa parte número 1, a chamada de Abraão. Tópico 1, Abraão, o caldeu. Tópico 2, Abraão, o evangelizado. Tópico 3, o evangelista Abraão. É com Abraão que tem o início, então, o Evangelho de Cristo. Antes do patriarca, houve diversos anúncios de redenção, mas nenhum tão claro e evidente quanto a que o próprio Deus lhe fez. Então, o Evangelho começa a ser pregado mais claramente através de Abraão, porque através de Abraão vem um descendente que é Cristo. Então, essa família de Abraão é responsável por transmitir a ideia de um Salvador e de trazer esse Salvador à existência. Então veja só, quando Deus chama Abraão, ele tem em vista Jesus Cristo. Tópico 1 então, Abraão, o caldeu. A história de Abraão tem início quando seu pai Terá, deixando Ur dos caldeus, foi peregrinar em Harã e ali habitaram. Gênesis 11:31. Pelo texto sagrado, depreendemos que era a intenção de Terá chegar a Canaã, a fim de proporcionar melhores condições à família. Mas Terá veio a morrer antes de chegar ao seu destino. Então olha o que diz Atos capítulo 7, versículo 2 diz assim: E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora.
Então, diante disso aí, Estevão disse isso, está escrito em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ter que admitir que a chamada de Abraão foi em Ur dos Caldeus. Está escrito isso aí. Então, seu pai é que vai ser a autoridade, sai com a sua família, porque Deus tinha dito para Abraão. A chamada de Abraão, então, foi em Ur dos Caldeus. Está escrito aqui. Então, nós acreditamos que foi assim. Abraão, então, era temente a Deus, ouviu a voz de Deus, chamando para sair daquela terra e ir para uma terra que ele mostraria para ele. Então, seu pai, vendo a possibilidade de melhorar de situação financeira, sai junto. Ele é autoridade sobre o filho. Então, vão ao norte da terra, então, dos caldeus. Ali vão morar naquela cidade de Harã. E ali, então, eles vão habitar ali. Ali, o pai de Abraão, Terá, morre. Aí Deus novamente fala com Abraão, que antes era Abraão, nessa época aí, e faz a chamada para ele, prega o evangelho para ele, dizendo: vai para uma terra que eu te mostrarei, vai, eu vou te abençoar grandissimamente. Então ele sai dessa terra, e agora ele vai entrar na terra que Deus está prometendo para ele. Ele entra em Canaã. Então ele leva Ló, leva toda a família, leva todos que nasceram ali na cidade de Harã, da sua família, leva tudo que eles conseguiram produzir ali, o seu gado, né? Tudo que ele tinha, a herança do seu pai, tudo, e sai dali e vai para Canaã. Então o evangelho que Abraão conhecia: sai-te dessa terra, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei grandissimamente. Todas as nações da terra serão benditas em ti. Então essa é a promessa de Deus para Abraão. Ele nem filho tinha. Então ele acreditou nessa promessa e saiu e foi morar então em Canaã. No tópico 2, Abraão, o evangelizado. Após a morte de Terá, o Senhor chama Abraão a uma nova realidade espiritual. E nesse momento proclama-lhe o evangelho eterno. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Os termos de sua chamada, ou evangelização, são precisos e fortes. Ele teria de sair da sua terra a fim de formar um povo profético, sacerdotal e real. Nessa condição, partilharia a sua fé com todas as nações, conduzindo-as ao encontro com o Cristo, que haveria de chegar na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Enfim, sua missão era ser uma bênção evangélica ao mundo. Por esse motivo, Abraão é o pai de todos que creem, como está em Romanos 4:11. Vê-se, pois, que Deus, ao chamar Abraão, evangelizou-o conforme enfatiza o apóstolo Paulo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Então, após a morte de seu pai Terá, Abraão recebe a chamada de Deus, a chamada espiritual de Deus, e a ordem para sair da sua terra, deixar sua parentela, ir para uma terra que Deus mostraria a ele, e lá ele seria bendito, ele seria abençoado, lá ele seria pai de nações. Então, todo esse evangelho foi pregado a Abraão. E, como Deus queria justificar os homens pela fé em suas promessas, ele usa Abraão para isso. Abraão crê nas promessas de Deus. Essa fé agrada a Deus. Essa é a fé exigida por Deus a todos nós. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. É o tipo de fé que você acredita na palavra de Deus sem ver o que Deus falou com você acontecer. Você acredita sem ver. Então você já nasce em você uma esperança, nasce em você uma certeza de que isso que Deus falou vai acontecer. Essa fé agrada a Deus. Então, através de Abraão, nasceria um povo profético, um povo sacerdotal, um povo
real, para daí nascer Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, descendente de Abraão. Ele disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então, a partir daí, Abraão é responsável por passar a mensagem de Deus a todos. Então, os descendentes de Abraão vão passando, vão sendo o quê? Os representantes de Deus na terra. Os povos deveriam olhar para aquela nação e ver que eles tinham um Deus único, poderoso, invisível, que não aceitava imagens, um povo que era diferente na maneira de se vestir, na maneira de comer, na maneira de agir, tudo era diferente, mostrando Deus para as nações. Tópico 3, o evangelista Abraão. Já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino. Entre os gentios era o profeta do Senhor, Gênesis 27. Dessa forma, implantou a genuína fé naquela região, levando seus descendentes a adorar o único e verdadeiro Deus. Eis porque, na genealogia de Cristo, Mateus designa-o como o principal ascendente do Messias, Mateus 1 e 1. A partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Então, Abraão agora é conhecido como profeta de Deus. E nós vamos ver no encontro de Abraão com Melquisedeque, que Melquisedeque diz o quê? Bendito do Senhor, chama Abraão de bendito do Senhor. Já está reconhecendo que Abraão é realmente de Deus, e a Melquisedeque está representando Deus, está representando Jesus Cristo, e Abraão dá-lhe o dízimo de tudo. Então veja aí, Abraão, muito antes da lei, já dá o dízimo para Deus. Melquisedeque estava representando Deus aí. Rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, né? Era um tipo de Cristo. E Abraão, então, dá a ele o dízimo de tudo. Então, Abraão já representava aí exatamente a nação de Deus na terra. Todos já o conheciam como um representante, um profeta de Deus na terra. E Mateus, na sua genealogia de Jesus, já apresenta Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Já revelando o quê? Já revelando que através da família de Abraão é que veio à existência Jesus Cristo. Então este povo hebreu, ele é o povo que representa Deus na terra, é um povo que vai revelar Deus às nações. A parte número 2 diz: a palavra de Deus é evangélica. Tópico 1, a lei de Moisés é evangélica. Tópico 2, a história de Israel é evangélica. Tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Tópico 4, os profetas são evangélicos. Veja aí, a Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico, do Gênesis a Malaquias. Demonstra que Jesus é o Cristo prometido por Deus aos patriarcas e santos profetas, haja vista a exposição messiânica que o Divino Mestre fez aos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Olha, Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja que Jesus, quando explica aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele vai dizer para eles então que todas as Escrituras falavam exatamente sobre ele, sobre a vinda dele, sobre tudo que aconteceu ali em Jerusalém. Então nós temos que entender que toda a Bíblia fala sobre Jesus, revela para nós Jesus. Porque só através de Jesus é que se pode ser salvo, não tem outra maneira, não tem outra pessoa, é só Jesus. Então toda a Escritura foi escrita visando o homem conhecer Jesus. Então, no tópico 1, a lei de Moisés é evangélica. Em Gênesis, Deus faz diversos anúncios evangélicos, destacando a redenção da humanidade. Gênesis 3, 15, 12, 1 e 2. Inicialmente, o Senhor proclama aos nossos pais, ainda no Éden,
a vinda da semente da mulher que haveria de pisar a cabeça de Satanás. Mais tarde, ao convocar Abraão, a verdadeira fé, promete-lhe que, através de sua geração, seriam abençoadas todas as nações da terra. No Êxodo, a Páscoa ilustra não apenas a liberdade de Israel, mas também a libertação de todos os que, em todos os lugares, recebem o Cordeiro de Deus como seu Salvador. Êxodo 12, de 1 a 28, 1 Coríntios 5, 7, 1 de Pedro 1, 19. Somente Jesus é capaz de tirar os pecados do mundo. João 1, 29. Finalmente, em Deuteronômio, Moisés fala abertamente sobre o Messias que havia de vir. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Diversas revelações sobre a vinda do Messias. Desde que o homem foi colocado na terra e pecou, começou então a haver essas mensagens dadas por Deus, indicando Jesus Cristo, indicando então a salvação desse homem, o perdão desse homem. Então nós vemos já no Gênesis a promessa de um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos ver com a chamada de Abraão, falando que as nações seriam benditas nele. Depois nós vamos ver aí, através lá do Cordeiro, né, que foi morto lá na Páscoa. Olha lá, aquele povo era o quê? Escravo. O que mais? Era pobre. O que mais? Estavam doentes. Se você ler a palavra de Deus, nos Salmos você vai ver que o povo que era escravo ficou livre, depois que comeu o Cordeiro. Era escravo, ficou livre. Depois, era doente, ficou curado, sarado. Que diz a palavra de Deus? Não havia entre eles nenhum só doente ou enfermo. O povo que era pobre, o que aconteceu? Saíram com prata e com ouro. Olha aí. Isso é que foi executado através da morte daquele cordeiro. E aquele cordeiro representa quem? Representa Jesus. Assim como o sangue foi passado na ombreira da porta e o anjo da morte saltou por cima, assim também o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a morte nossa, a morte espiritual, afastamento de Deus, não vem sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou, nos faz uma cobertura, né? Nos livra da ira futura. Então olha só, tudo tem o seu significado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se olha só, materialmente, se eles eram escravos, ficaram livres. Se eram pobres, ficaram ricos. Se estavam doentes, ficaram sarados. Imagine espiritualmente o que significa para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Então é muito superior. As bênçãos ali eram bênçãos materiais, as nossas. Além de ter as materiais, tem as espirituais, que são superiores a essas. Nós estamos firmados em melhores promessas do que as promessas que foram dadas a Israel. As nossas são superiores ainda, são espirituais. Nós vamos morar com Jesus para sempre na Nova Jerusalém. Nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Olha só, é coisa maravilhosíssima. E nós vemos aí Moisés revelando claramente que Deus já haveria de levantar um outro profeta semelhante a ele. E que todos deveriam ouvi-lo. Se não ouvissem, seriam amaldiçoados. Então, uma revelação clara aí do Messias. No tópico 2 diz: a história de Israel é evangélica. No auge da história de Israel, quando o povo de Deus já se havia libertado de todos os seus inimigos por intermédio de Davi, o Senhor promete ao seu ungido: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Segundo o livro de Samuel 7,16. Essa promessa declaradamente evangélica refere-se ao Senhor Jesus, que além de ser conhecido como filho de Davi, é aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 1:1, Apocalipse 19:16. Então veja só, Deus agora faz uma promessa a Davi, que o reino dele não teria fim. E ele faz uma promessa de que um descendente de Davi reinaria sobre Israel. Olha só, já mostra claramente a vinda de Jesus. E quando é que isso vai acontecer? Era para acontecer quando Jesus veio, nasceu ali
entre os judeus, mas eles não o aceitaram. Então essa promessa foi adiada para quando? Para o milênio, quando Jesus governará sobre Israel durante 1000 anos. Olha aí, uma promessa clara escrita no Antigo Testamento. Como o livro de Samuel é considerado a história de Israel, então a história de Israel fala sobre a vinda de Jesus. Agora vamos ver aí no tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Na poesia de Israel, o Senhor anuncia a chegada do Salvador através de versos e cânticos. No auge de sua dor e angústia, confessa Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. No hinário de Israel, Davi, o suave cantor, profetiza o triunfo do Messias, como está em Salmos 2, de 1 a 12. Mas também descreve-lhe o sofrimento em favor da humanidade, como está em Salmos 22, de 1 a 31. Vemos aí uma bela referência acerca de sua morte e ressurreição, dos Salmos aí 16, 10. Os livros aí, Jó, Salmos, são livros poéticos, e eles falam também, revelam a vinda de Jesus. Vamos ver aí, Jó, por exemplo, diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha, está revelando exatamente a vinda desse Redentor, de Jesus Cristo. Olha, Salmos 2,12 diz: beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha aí uma pequena parte do Salmo 22. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja os Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então veja só que os livros poéticos falavam a respeito da vinda de Jesus, já revelavam situações na vida de Jesus Cristo. Então a Bíblia aí, na parte poética, também era evangélica. No tópico 4, os profetas são evangélicos. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, descreveram a vinda de Cristo detalhadamente. Isaías profetizou acerca de sua concepção virginal e de seu sofrimento vicário, Isaías 7,14, 53, 1 a 12. Jeremias falou da nova aliança que o Senhor, por intermédio de Israel messiânico, haveria de estabelecer com toda a humanidade. Veja aí Jeremias 31, de 31 a 33. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo e Daniel revelou a sua soberania. Então veja Miqueias 5,2 e Daniel 7, de 13 a 14. Olha o que diz Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Veja Isaías 53, o capítulo todo, mas vamos falar aí apenas o versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos ver Jeremias 31, de 31 a 33. Vamos ver o versículo 33 só, que diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos ver Miqueias 5,2, diz: oi, tu Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja aí Daniel 7, de 13 a 14. Versículo 14 diz: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então veja só que os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus, sobre o reino de Jesus, sobre a eternidade de Jesus. Então veja só, os livros poéticos revelavam Jesus, revelavam o Messias, o Salvador. A parte número 3 diz: executando o trabalho de Deus. Tópico 1, Israel e a evangelização mundial. Tópico 2, a missão intransferível da igreja. Então, seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo, preparando-o para a chegada de Cristo.
infelizmente, apostatou da fé abraâmica. Por isso, o Senhor disciplinou-os com amargo exílio na Babilônia. Não obstante o seu fracasso, os israelitas cumpriram parcialmente a missão que lhes confiou o Deus de Abraão. Então, os israelitas deveriam ter seguido o plano de Deus, a orientação de Deus, e eles deveriam continuar pregando o evangelho que Deus estava pregando através da palavra. E o que aconteceu? Eles acabaram caindo na idolatria, acabaram aí fazendo tanta coisa errada, né? E ao invés, muitas vezes, de evangelizar para Deus, estavam evangelizando para o diabo. Infelizmente aconteceu isso, né? Mas parcialmente, né, nós vamos ver que a nação de Israel sempre esteve entre as nações como representante de Deus. Então, quando eles obedeciam a Deus, Deus os abençoava. Quando eles desobedeciam a Deus, Deus os amaldiçoava. Então isso já era uma forma de mostrar que Deus existe, mostrar que Deus realmente se importava com o ser humano, mostrar que Deus estava trazendo um Salvador. Então olha só, nós vamos ver, por exemplo, no Egito, que Deus mostrou claramente, através daquela nação. Mas foi claríssimo. Como é que pode uma praga estar no meio dos egípcios e não estar no meio do povo hebreu? Deus separou, mostrou claramente: essa nação aqui é minha, é protegida minha. E assim foi durante todos os reinados de Israel. Quando eles estavam com Deus, Deus os abençoava. Quando eles caíram na idolatria, Deus os amaldiçoava. Tópico 1, então, Israel e a evangelização mundial. Os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo porque deles vêm os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo, como está em Romanos 9, de 1 a 5. No auge de sua história, quando do reinado de Salomão, em vez de aproveitar a prosperidade para fazer missões, caíram na idolatria. Todavia o apóstolo Paulo amorosamente pondera: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11, 12. Então veja só, apesar deles caírem na idolatria, como foi no caso do rei Salomão, né, mostrando aí a magnitude do seu reinado, né, a riqueza do seu reinado, a prosperidade do seu reinado, a sabedoria do seu reinado, tudo dado por Deus, e Salomão cai na idolatria, embora no livro de Eclesiastes ele conserte isso no final da sua vida, dizendo que o que importa realmente é temer a Deus, mas houve esse período ruim, depois outros períodos ruins de idolatria durante todo o reinado de Israel, mas quando estavam bem com Deus, então Deus vinha abençoando-os, e isso todas as nações viram e sabiam que era o Deus verdadeiro. Até na guerra, quando eles viam que levava a arca, todas as nações temiam, sabiam que Deus estava com eles. Então isso foi uma maneira de mostrar Deus, mostrar que realmente existia um Deus que se importava com o seu povo, que protegia o seu povo, que abençoava o seu povo, que prosperava o seu povo. Tópico 2 diz: a missão intransferível da igreja. O fracasso de Israel não adiou o plano divino de evangelização mundial. Por meio da igreja, a palavra de Deus vem alcançando os confins da terra. Entretanto, o que acontecerá se a igreja falhar em sua obra evangelizadora? Não há em toda a terra nenhum outro povo que nos possa substituir. Romanos 10, de 15 a 17. A evangelização mundial é a tarefa intransferível da igreja de Cristo. Somente nós poderemos executá-la. Então Israel fracassou aí nesse objetivo que era evangelizar, mostrar Jesus às nações e receber Jesus quando ele chegou, para que ele reinasse sobre eles. Então todas as nações do mundo conheceriam o Evangelho, conheceriam o Salvador. Então eles falharam nisso aí. Então Deus passou essa responsabilidade para nós agora. Então é nossa responsabilidade evangelizar o mundo inteiro, não deixar ninguém sem ouvir o Evangelho. Mas nós não estamos fazendo quase nada. Precisamos despertar para isso. Temos aí 40% do mundo inteiro que nunca ouviu o Evangelho. Então é nossa responsabilidade. Levemos o Evangelho, tanto em nossa cidade, como aí no nosso estado, no nosso país e em outros países. Toda criatura precisa ouvir o Evangelho. Essa é a ordem de Jesus. A conclusão disso: temos um Deus evangelizador. Ele se compraz em anunciar boas novas à humanidade. Hoje, porém, o Senhor o faz através de nós.
nem aos anjos é facultada essa tarefa. Por isso falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar. Jesus em breve virá, o Deus evangelizador. Espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Então veja só, é a nossa responsabilidade, é a nossa vez, é a nossa geração. Veja aí, olha para os seus pais, olha aí para quem você conhece, olha para aí os pais da igreja, né? Olha aí para todos esses que nasceram, evangelizaram, fizeram alguma coisa. Mas olha, foi muito pouco mesmo. Nós temos que fazer mais. Leia aí o livro de Atos dos Apóstolos, leia todo o livro, leia esse livro aí uma vez por semana, e você vai ver sua vida mudar. Você precisa ver a necessidade que existe da pregação do Evangelho, principalmente do legítimo Evangelho. Tem um Evangelho falso sendo pregado por aí, o Evangelho pregado em festas, o Evangelho de atração, o Evangelho show que tem por aí. É um falso Evangelho. O Evangelho verdadeiro é pregado para as pessoas que não conhecem a Jesus. O Evangelho verdadeiro é pregado visando a salvação das pessoas e não o divertimento das pessoas. O Evangelho verdadeiro é aquele que vem sempre com sinais, prodígios e maravilhas. É assim que está no livro de Atos dos Apóstolos. Olha lá o padrão que existe ali. Era o que? Um milagre, ajuntamento de pessoas, pregação do Evangelho, conversão de muitas pessoas. Esse é o legítimo Evangelho, o Evangelho que precisa ser pregado e que não está sendo pregado. Por isso, tanta gente, 40% do mundo inteiro, sem ouvir o Evangelho. Nós precisamos enviar missionários por toda parte, mas missionários cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, com dons espirituais. Foi assim que Paulo pregou o Evangelho. Foi assim que Pedro pregou o Evangelho. Foi assim que Filipe pregou o Evangelho. Foi assim que Estevão pregou o Evangelho. Com sinais, prodígios e maravilhas. Então nós podemos entrar em qualquer parte e pregar esse legítimo Evangelho. E multidões vão se converter a Jesus Cristo. Vamos ver sobre isso na próxima lição. Então, desperte-se. Se apresente a Deus e diga: eu quero ganhar milhões de almas. Capacita-me, me dá sabedoria, inteligência espiritual, dons espirituais. Eu quero ir e eu quero evangelizar e ganhar multidão de almas. Faça isso, desperta. Entregue-se a Deus, entregue a sua vida a Deus. Disponibilize-se para ser usado por Deus. Deus está chamando você. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar agora. Você só precisa crer. Jesus levou na cruz do Calvário nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições, tudo que era mal nosso. Ele levou para te salvar, para nos salvar. Vamos orar agora então. Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas, Senhor, que ouvem a Tua palavra neste momento. Salva, Senhor, vem revelando a eles a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. La sua força é micro farás. Agrada cruz todo fortes cantarai mistérios. Oh, Deus se agrada de você quando você ouve a palavra de Deus atentamente, que você abre o coração para Deus e Deus vem com a sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus, receba a salvação, o perdão dos pecados. O seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Em nome de Jesus. Pai, desperta agora, Senhor, aqueles que ouvem, que são teus filhos. Ajuda-os a abrir o coração para ti, para pregar o teu evangelho por toda parte, para ganharem almas para ti. Em nome de Jesus, capacita-os, Senhor, ajuda-os. Em nome de Jesus. Pai, aqueles que são doentes, enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a cura agora. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Receba agora a cura, receba agora o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, então entre em contato conosco. Nosso telefone está aí, 9991520454, que é o WhatsApp também. E tem outro telefone,
982539000. Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com, como você vê aí, henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. Nós podemos levar uma palestra para os obreiros, podemos levar uma palestra para professores, para superintendentes, para os alunos, podemos levar uma palestra aí sobre família, podemos levar uma palestra sobre evangelismo, podemos levar uma palestra sobre evangelização, podemos levar uma palestra sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Eu não trabalho mais, eu fui mandado embora porque estava viajando muito, então nós agora estamos com todo o tempo disponível, estamos precisando de sua ajuda, estamos precisando que você marque conosco, nos convide para estarmos aí com você. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Você vai ver que tem muita agenda vaga, esse resto de mês todo vago, temos aí mês de agosto quase todo vago, mês de setembro quase todo vago, mês de outubro quase todo vago, mês de novembro quase todo vago, mês de dezembro quase todo vago. Então nos convide, nós precisamos agora que você nos convide para estarmos aí, para que nós possamos ter o nosso sustento. Em todas as nossas palestras, nós ministramos curas. Jesus tem curado no mínimo aí 100 pessoas por semana e batizado no Espírito Santo, tem salvado muitas almas. A gente aproveita aí, vai no sexta-feira, aí sábado a gente faz aí a palestra, faz domingo de manhã e domingo à noite nós temos aproveitado para pregar o Evangelho e ganhar almas. Nós temos aí uma estratégia de Deus para ganhar almas. Então, quase toda semana, Jesus tem salvo pelo menos 20 almas aí, todo fim de semana. Então, nos convide e nós estaremos aí na sua igreja, trazendo a palavra de Deus, o ensino e também a pregação do Evangelho para a salvação das almas. Então, a nossa agenda aí, você vê, dias 12 a 14/8, estaremos aí em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Dias 16, 17 e 18/9, em Brumado, Bahia. Dias 24 e 25/9, em Itinga, Maranhão. Dias 1º e 2/10, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Dias 25 a 27/11, em Salvador, Bahia. Dias 3 e 4/12, estaremos em Paracambi, Rio de Janeiro. Dias 10 e 11/12, estaremos em São Paulo, no Congresso de EBD, na Vila Santa Maria. Então veja aí que tem muita vaga na agenda. Nos convide, estaremos aí com você na sua igreja. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.